vou dar exemplo de algumas superfícies apenas para motivar a definição que nós vamos dar. Tá? Então, aqui são esses exemplos para a motivação da definição. Se você tem uma equação de um plano, tá? Na forma geral, então esses coeficientes eles não devem ser simultaneamente nulos, e, portanto, se você supor C diferente de zero, você pode escrever Z em função do resto. Então, eu tenho isso. Bom, a gente vai estudar superfícies não exatamente pela equação, por exemplo, a equação geral do plano, através de funções, exatamente como foi feito no caso de curvas. Tá certo? Nós temos as curvas geométricas, tá certo? E nós temos as parametrizações. E o que a gente vai trabalhar realmente vai ser parametrizações. Então eu vou parametrizar, por exemplo, esse plano. Tá certo? Esse plano é um conjunto geométrico. O que ele define? Ele define pontos do espaço, essa equação. Bom, então, uma parametrização do plano é a seguinte aplicação. Nós vamos indicar assim, x, uv, eu vou indicar na forma que a gente... X é uma aplicação definida em um certo subconjunto do R2, a valores no R3, tá? E nesse caso particular, essa aplicação X, vou indicar assim, X de UV, ela é exatamente o seguinte: a primeira componente aqui vai ser o próprio U, a segunda é o próprio V e a terceira é essa daqui. Então é menos AU menos BV menos D sobre C. Se você considerar essa aplicação aqui, definida... Quem que é o U aqui, nesse caso? No caso do plano. U é o próprio R2 nesse caso. Tá? É o próprio R2. Então, essa aplicação, se você olhar a imagem dela, a imagem de X, que nós vamos chamar isso novamente de traço de X, é o plano. Ou seja, é o conjunto dos pontos definidos por essa equação. Certo? Então, nós vamos continuar chamando isso. Certo? O traço de X é a imagem da aplicação. Nesse caso, isso coincide com o plano que tem essa equação aqui. Então, o que é parametrização? É isso. Certo? É essa aplicação. No caso particular, sai do R2 e vai no R3. Então, ela tem três funções. Certo? Componentes. As funções, por exemplo, a primeira função depende só de U. Ela é função de U e V, mas nesse caso depende só de U. Depende só de V, depende de U e V. Tá? No segundo exemplo, eu vou usar o mesmo que a gente usou lá em curva. Gráfico de função. Vamos supor o subconjunto do R2 e uma função f de U em R, e nós vamos supor, por exemplo, contínuo. Tá? Então, quem que é o gráfico dessa função? O gráfico da função f é o conjunto dos pontos xy, f de xy, tais que
xy estão em U. Isso aqui é o gráfico da função f, é um conjunto geométrico. É um conjunto do R3, tá certo? Isso aqui é um subconjunto do R3. Tá? Como é que a gente parametriza isso? Está praticamente na forma já. Né? Então, nós definimos uma parametrização do gráfico de f é dada pela aplicação x. Aqui o domínio vai ser o próprio U, certo? A valores no R3, tal que o x de UV é simplesmente a terna U, V e F de UV. Tá? Então, o domínio já está definido aqui. Bom, no caso de superfícies no R, isso aqui são superfícies no R3. Se a gente fosse estudar superfícies, de modo geral, elas existem em qualquer RN. Tá? Então, a definição pode ser... Em geral, a gente tem uma definição um pouco mais geral para superfícies no RN, tá? Mas podia ser assim também, exatamente dado desse jeito. Mas nós vamos ficar no R3. Tá? Só. Bom, só que aqui tem um detalhe. Eu não quero que essas funções, essas aplicações, elas definam algo menor do que uma superfície. Podia, dependendo da função, ela poderia definir uma reta, né? Podia definir uma curva no espaço, coisa desse tipo. Desde que tenha uma certa dependência entre as variáveis. Então, o que a gente faz? A gente acrescenta uma certa condição, que, na verdade, aqui já está garantido, nesse caso. Então, vamos pegar o caso do plano, né? No plano, dessa parametrização aqui. Então, aqui vai entrar com uma observação. Pode deixar aberto agora. Com relação ao plano, nós temos o seguinte. Se você olhar a matriz jacobiana dessa aplicação, você pode escrever o seguinte. A matriz de x, ela é dada assim. Então, como que é a matriz jacobiana aqui dessa aplicação? O que entra na primeira posição aqui? Essa função, derivada parcial com relação a U. Então, vai ser 1. Certo? Essa função, derivada parcial com relação a V. Como são variáveis independentes, é 0. Tá? Agora, essa, derivada parcial com relação a U, é 0. Depois, derivada parcial com relação a V, que é 1. Depois, derivada parcial dessa terceira função com relação a U, dá menos A sobre C. E derivada dessa função com relação a V parcial. Então, dá menos B sobre C. Se você olhar essa matriz jacobiana, ela tem o que a gente chama de posto. Qual é a ordem do... Qual é o posto dela? Você lembra a definição de posto? É o... É a maior ordem da submatriz quadrada que tem determinante diferente de 0. Então, essa matriz não é quadrada, mas você tem que olhar as matrizes quadradas dentro dela.
essa matriz quadrada aqui, primeira, ela tem determinante diferente de 0. E ela é 2 por 2, então o posto é 2. Então essa tem posto de 2. Isso vocês podem entender intuitivamente o seguinte. Se você sai, por exemplo, do domínio aqui, quem é o domínio? É o R2. Certo? É o R2. A gente entende isso daqui, geometricamente, como um plano. Certo? E nós estamos chegando, e através dessa aplicação aqui, a gente vai chegar em um conjunto, ou nós vamos chamar de superfície, né, o traço dela, que é algo que tem dimensão 2 também. Certo? Tem dimensão 2. E isso é garantido desde que o posto dessa matriz seja constantemente 2. Tá? Pois não. Não. O posto tem uma definição precisa. Tem que pegar a maior submatriz quadrada que tenha determinante diferente de 0. Essa daqui eu não sei. Tá? Bom, então, se você olhar agora o caso do gráfico de uma função, então você tem o jacobiano, a matriz jacobiana, ela vai ser dada da seguinte maneira. Novamente, vai ser 1, 0. Se você supor f, por exemplo, de classe C1, né? De classe C1, f de classe C1, você tem o seguinte. Então, essa derivada com relação a U dá 1. E essa derivada com relação a V dá 0. Essa daqui com relação a U dá 0. Essa com relação a V dá 1. Se você supor que f de classe C1, aí você tem delta F, delta U e delta F, delta V. Essa é a matriz. Bom, do jeito que a gente escreveu essa função f aqui, essa matriz jacobiana, ela tem já o posto 2. É o mesmo que ocorre aqui. Agora, de um modo geral, pode não ocorrer isso. Isso aqui pode ter posto 1, dependendo da matriz, claro, né? E se for posto 1, ela não vai definir algo que a gente chama superfície. Porque ou vai ser posto 0 ou posto 1, certo? Se for posto 1, com certeza vai ser uma curva. Entendeu? Então, e isso a gente vai evitar na definição. Então, aqui tem posto 2. É o que a gente chama de superfície. Vamos? Esse posto 2 é para a gente garantir que você vai trabalhar com superfícies que tem dimensão 2, que é o que a gente no R3, certo? Só isso. Seria uma curva. Ou então podia ser um ponto. Podia ser um ponto só, né? Nesse caso, nunca. A matriz é 3 por 2. Né? Mas a matriz jacobiana de R3 em R não é quadrada, é uma linha. Então alguma coisa está errada você. Ela só é quadrada se ela for do R3 no R3, do R2 no R2, do R no R.
Não, então, nós temos existe a definição de matriz jacobiana de uma transformação qualquer, de um Rn num RK, qualquer. E claro que vai depender das dimensões, do tipo de matriz. Se você tiver, por exemplo, no nosso caso aqui, é do R2 no R3. Então a matriz sempre vai ser desse tipo. Vai ser 3 linhas, 2 colunas. Tá? E de um modo geral vai ser N por N. Caso a transformação seja... Aí é uma matriz quadrada, mas esse é o caso particular. Então, a matriz quadrada é um caso particular. Tá certo? M por N. Como? Não, mas elas são... Eu vou escrever a forma geral daqui a pouco. Então, nós vamos colocar essa condição na mecânica S. Porque a gente quer que seja realmente uma superfície de dimensão 2. Tá? E como a gente vai ficar só no R3, as dimensões de uma superfície apenas 2. Certo? Tem dimensões quaisquer que você quiser. Né? Até infinita, se você quiser. Mas no nosso caso vai ser 2. Tá bom? Então, vamos colocar assim. Vamos supor. Definição. Vamos supor U. Não vou falar nem que é aberto ou que é fechado, porque aqui no nosso curso, como tem muita aplicação, em alguns casos a gente tem que fechar esse U, então deixar aberto. Então, eu não vou falar, mas vou pôr uma condição sim. Então, ele vai ser um subconjunto do R2 e nós vamos colocar essa condição. O que é isso? Lembra dessa notação? Não? É o interior, ele tem interior não vazio. Tem algum ponto que tem uma vizinhança contida nele, no conjunto, tá? Então, é interior não vazio. Tá? Como? É um subconjunto do R2. Bom, vocês querem um exemplo? Pega o intervalo, pega o intervalo 0, 1, produto cartesiano 0, 1. Isso daqui, geometricamente, é um quadrado e ele é aberto ou fechado? É fechado, tá certo? Mas ele tem interior, tá certo? Porque um ponto aqui, você pega uma vizinhança aqui aberta, uma vizinhança aberta aqui, aí você tem um quadradinho aberto aqui, né, em volta dele, que está inteiramente contido nele, certo? Então, pode ser fechado, pode ser aberto, mas a gente vai supor que tenha interior, né? Não seja vazio. O interior não seja vazio. Então, a gente vai, de modo geral, supor que as aplicações aqui, que definem as parametrizações, de classe C1, mas pode, eventualmente, ser apenas diferenciável, entendeu? Eu vou dar até exemplos de superfícies que são apenas diferenciáveis ou contínuas. Então, a nossa definição é assim. Eu tenho um subconjunto do R2
o interior não vazio, uma superfície parametrizada. Então, uma superfície parametrizada do R3 é uma aplicação definida desse subconjunto U no R3 de classe C1, ou pelo menos diferenciável, tá? Ou diferenciável. Tal que a matriz jacobiana dessa transformação tenha posto 2 em todo ponto UV. Então, agora eu vou falar o que a gente chama de matriz jacobiana. Então, se você tem uma aplicação X no R3, UV, ela tem que ser da seguinte forma. Ela é X, essa é a notação usual. X de UV, Y de UV e Z de UV. Tá certo? Então, esse par UV está naquele conjunto U. Tá certo? Isso é essa aplicação, pela definição, é uma superfície parametrizada, que nós estamos supondo, pelo menos de classe C1. Tá? Então, qual é a matriz jacobiana? Então, a matriz jacobiana de X no ponto UV é o seguinte, é delta X, delta U no ponto UV. É delta X, delta V no ponto UV. Certo? É delta Y, delta U no ponto UV. Delta Y, delta V no ponto UV. Delta Z, delta U no ponto UV. Delta Z, delta V no ponto UV. Então, essa é a matriz jacobiana, e se você não fizer alguma restrição sobre as funções x, y e z, o jacobiano pode dar qualquer coisa, pode dar 0, 1 ou 2. Certo? 3 não, nunca. Certo? Então, essa matriz aqui deve ser diferente de 0, determinante. Essa daqui deve ser diferente de 0, ou essa e essa. Tá certo? Alguma submatriz ali tem que ter de ordem 2, tem que ter determinante diferente de 0. Então, essa é a condição de ser uma superfície parametrizada. Como? Não, pode ser qualquer coisa. Por enquanto, pode ser qualquer coisa. Daqui a alguma aula, ou talvez ainda na aula de hoje, eu posso falar talvez domínio. Tá certo? Com certeza não vai ser, a gente não vai permitir que não seja conexo. Senão fica uma confusão. Então, mas que em duas partes. Né? Duas partes. Que tem buraco, pode ser conexo. Né? Tá certo? Buraco pode ter. Tá? Mas que não seja em duas partes. Bom, olha, eu diria que isso é uma preocupação na definição, e isso quase que não vai ocorrer. Então, você não vai ter essa preocupação. Porque a gente não vai dar um exemplo de uma aplicação aqui cujo posto não seja 2. Tá? Então, só se for dito expressamente, calcule o posto. Aí se preocupa. Aí é uma superfície? Se tiver essa pergunta, talvez você deva calcular o jacobiano, a matriz jacobiana. Entendeu? Mas não vai ser é só para não reduzir dentro da definição coisas que não são superfícies, que a gente reconhece como superfície. Para nós, superfície no R3, não são 2. Né? Tá certo? Por exemplo, se você pega uma esfera, né? Ela não tem nada a ver com plano. Mas se você olhar localmente, você pegar um ponto localmente, ela pode ser aproximada por um plano. Então a gente diz que a esfera
ainda tem uma dimensão 2 também, certo? Isso era no R3.